Por que a asa de um morcego e a barbatana de um peixe-boi são tão parecidas? Por que besouros marrons se reproduzem mais do que os verdes? Como é possível que um molusco seja antepassado dos dinossauros e dos homens? É o que você vai ver aqui na Globo News em mais este programa sobre Charles Darwin, o naturalista inglês que desvendou os segredos da natureza, da origem de todas as espécies e fez a igreja tremer quando afirmou que o homem é apenas mais um dos animais que povoam a Terra. O pensamento dominante na Inglaterra vitoriana era o de que a Bíblia tinha as respostas sobre a criação do mundo. Tudo já estava pronto e nessa ordem imutável das coisas, as pessoas não eram consideradas parte do mundo natural, estavam fora e acima dele. Mas no início do século XIX, vários naturalistas europeus estudavam plantas e animais e especulavam sobre uma origem material para a evolução. Entre eles, o avô de Charles Darwin, Erasmus, e o francês Jean-Baptiste Lamarck, autor de uma primeira teoria da evolução. Só que os estudiosos da época não conseguiam explicar claramente como a evolução acontecia. A grande ousadia de Darwin foi enxergar a natureza como senhora da vida e destronar o ser humano do papel central que ele ocupava. Afinal, os ancestrais da humanidade nada mais eram do que moluscos acéfalos que evoluíram pelo mecanismo da seleção natural e também sob a pressão constante da luta pela sobrevivência às adversidades do meio ambiente. Ao estudar os fósseis, Darwin constatou que as espécies que habitavam a Terra num dado momento não eram as mesmas que existiram no passado, embora fossem semelhantes. A seleção natural é a base da teoria da evolução de Charles Darwin e explica como estruturas simples evoluíram por milhões de anos até se tornarem seres complexos como os dinossauros. O conceito de seleção natural ele explica a origem das espécies, como é o famoso título do livro do Darwin de 1859, sem nenhuma referência a alguma entidade sobrenatural. Ele explica mecanicamente como uma espécie pode se transformar em outra, como populações de seres vivos, de espécies biológicas, com o passar do tempo, com as mudanças de condições ecológicas e ambientais, pode se transformar em outras espécies. Mas por detrás da seleção natural existe o conceito adaptação evolutiva. O que seria isso? As espécies, numa determinada população de um determinado animal ou de uma determinada planta, existe uma variedade de algumas espécies que têm características diferentes e que, sob diferentes pressões, estas características podem ser vantajosas para que as espécies sobrevivam em caso de ocorrer, por exemplo, uma falta de água, uma mudança do clima. Então, a seleção natural é aquela que seleciona esses indivíduos mais adaptados às diferentes condições do ambiente. Para que a seleção natural aconteça, são necessárias 3 condições, segundo Darwin. Há uma luta pela sobrevivência entre os indivíduos, porque a quantidade de recursos disponíveis pode ser menor que a requerida para que todos os indivíduos possam se manter e se reproduzir. Existem variações dentro de uma mesma espécie e não há 2 indivíduos exatamente iguais.
Frente a uma mudança ambiental, certas características de uma dada população podem favorecer mais a capacidade de reprodução e, portanto, de sobrevivência desse grupo. Dentro do princípio da hereditariedade, indivíduos produzem descendentes que tendem a se parecer com seus pais. Assim, indivíduos que nascem com uma característica que facilite a adaptação a um novo ambiente tenderão a transmiti-la para as novas gerações da espécie. Veja um exemplo simplificado do processo de seleção natural de besouros. A variedade dentro da espécie produz besouros verdes e marrons. Os besouros verdes, por serem mais visíveis, são mais facilmente comidos pelos pássaros, muitas vezes antes mesmo de terem tempo de se reproduzir. Assim, os besouros marrons acabam se reproduzindo mais. Por hereditariedade, os filhotes marrons se reproduzem em descendentes também marrons. Se esse processo continuar, um dia toda essa comunidade será de besouros marrons. As principais ferramentas para o naturalista Darwin desenvolver seu trabalho foram inicialmente a botânica, a zoologia e a geologia, que o acompanharam nos 5 anos da expedição do navio Beagle. Darwin havia deixado um país onde se acreditava que a Terra existia apenas há 6.000 anos. Ele trouxe para casa na Inglaterra a crença de que o mundo era muito mais antigo, baseado na investigação das formações geológicas. Mas o estalo para transformar seus achados numa teoria sistemática da evolução só veio quando Darwin leu um certo livro. He only is able to put all these things together by unintentionally reading a book by the political economist Thomas Robert Malthus. In Malthus's essay on population was the statement that populations always increase and the food supplies never increase as rapidly as the population, so there will be a crisis point, and those who are best equipped to survive will be the ones who survive, and that's the nub of Darwin's theory of natural selection. Darwin percebeu que animais e plantas também podem ser vítimas de pressões populacionais. Daí a sua conclusão. Indivíduos adaptados ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver, se reproduzir e passar as suas características aos seus descendentes. Darwin percebeu que havia um grupo específico de pássaros com tamanhos, cores e bicos diferentes. Os pequenos tentilhões variavam de acordo com as condições do clima e da qualidade das sementes e frutos com que se alimentavam. Darwin não despertou logo para a importância do seu achado. Só depois, na viagem de volta, foi que se deu conta que, provavelmente, os 14 tipos de tentilhões poderiam derivar de uma mesma espécie. Mais tarde, as diferenças entre os bicos indicariam que um grupo de tentilhões maiores vivia em ilhas mais secas e só se alimentava de sementes mais duras, enquanto outros, de tamanho menor, faziam ninhos em ilhas mais úmidas e com muito mais comida. Veja, por exemplo, o que aconteceu com esses 3 mamíferos. A asa do morcego, a pata da toupeira e a barbatana de um peixe-boi compartilham semelhanças. A partir de um mesmo ancestral, cada um se adaptou de acordo com o meio em que vive.